Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Fran Baumgarten, sou designer e ilustradora e hoje a gente vai fazer um vídeo bem diferente aqui, enquanto vocês assistem aqui do ladinho o processo de ilustração completo, do início ao fim, desse personagem, o Joca, que eu estou criando junto com vocês. É um exercício de um curso que eu estou refazendo e, e eu estou compartilhando os processos com vocês, cada uma das etapas. E agora eu estou fazendo a ilustração final, né? Assim, fiz os estudos e tudo mais, e agora eu estou fazendo a coloração dessa pose dele para apresentar um pouquinho para vocês do Joca, esse personagem. Ele é um menino que ele mora num sítio. O melhor amigo dele é o Bartolomeu, esse patinho que tá aí do lado. E o sonho dele e do pato, o Bartolomeu, é voarem. Mas ele adora tomar banho de rio, estar junto com seus amigos animais, andar de pé descalço, né, e pescar. São todas essas atividades que ele adora fazer. E então esse é um pouquinho do background desse personagem, assim. A minha intenção com essa paleta de cores que eu escolhi junto com vocês lá no Instagram é passar um clima nostálgico, de aconchego, né? Mais suave, assim. Então essa era a minha intenção de criar o Joca e fazer essa ilustração. E é isso. E aí eu pedi para vocês também lá no Instagram para vocês me mandarem algumas perguntas em que eu vou ir respondendo enquanto a gente assiste aqui do lado. Então é isso. Bora para as perguntas. Então a primeira pergunta é: qual a fase favorita da ilustração? São várias partes que eu gosto, assim, de ilustrar. Eu gosto muito da parte de criação e desenvolvimento, e pensar no conceito. Eu gosto muito dessa área da semiótica, de simbolismos e tudo mais. Estudo muito isso, eu acho que isso vem assim da minha bagagem como designer, em que a gente tem muito isso, né, de trazer significado, de comunicar alguma coisa com aquela imagem, com aquele senso estético, com aqueles conceitos. Então eu gosto muito dessa parte que é quase uma preparação para a ilustração em si, né? De pensar nos conceitos, do que eu quero dizer com aquilo, o que eu quero passar, qual é a intenção. E de gerar as alternativas, que eu acho que também é um pouquinho ali do pensamento do designer, né? Que habita em mim, de colocar numa metodologia essa etapa de criação, né? Porque eu acho que a criatividade ela é super importante, mas quando a gente não tem um norte, um objetivo claro, fica muito fácil a gente dispersar e sair, né, daquela ideia que a gente se propôs. Então eu sou essa pessoa que cria, mas cria com orientação, né? E eu acho que a proposta do design é essa mesma, né? E eu trago isso porque é a minha formação, eu trago isso para o universo da ilustração, né? Então eu tenho uma metodologia clara, das etapas claras no meu processo, assim. Então eu gosto muito dessa parte inicial, assim, de gerar alternativas, de pensar se está dentro do conceito. Então o sketch, eu diria que é a parte, assim, que eu me divirto mais. Tem uma parte que me deixa muito ansiosa, que é essa que vocês estão vendo aí, que é a parte da ilustração, de colorir a ilustração, de finalizar ela. Eu fico muito ansiosa e eu acabo criando, então, um método para mim que funciona muito bem, que é dividir em partes. Então eu penso assim, eu não vou pensar no todo da ilustração, eu vou pensar pequeno, vou pensar naquilo, né, no objeto. Então eu separo ela em etapas, como se eu criasse checkpoints, assim, né? Então, no caso do Joca, por exemplo, eu fiz, eu vou fazer primeiro a blocagem, né, dos elementos, então os blocos de cor. Depois pra finalizar, que é a parte que me gera um pouco de ansiedade, porque eu quero ver logo pronto, eu acabo dividindo. Então, primeiro eu vou finalizar o patinho, depois eu vou finalizar o personagem. E aí o personagem, como às vezes ele pode ser muito complexo, eu faço primeiro o chapéuzinho, depois o cabelinho, depois o rostinho, e assim eu vou por etapinhas. E aí eu me sinto satisfeita e no controle da situação quando eu finalizei aqui, posso ir pro próximo, né? E aí eu vou vendo essa imagem se construindo e aí meu coração
se acalma. A segunda pergunta é como eu comecei a ilustrar. Bom, o processo de começar a ilustrar e trabalhar com isso foi uma coisa bem natural e assim eu nem percebi, na verdade, que ela estava acontecendo. Como eu comentei para vocês no vídeo de apresentação, eu tinha uma marca de papelaria e eu larguei o meu emprego de CLT para ter esse projeto, que era um projeto, essa empresa que eu tinha com a minha mãe, e eu fiquei 7 anos, né, nisso. Eu ainda estava na graduação, então eu coloquei a marca dentro da incubadora de negócios da faculdade que eu cursava, né, eu levei isso muito a sério, né. Eu vendia tanto para as pessoas do cliente final, quanto também para lojistas, né? Então eu tinha várias lojas que revendiam esses produtos. E a ideia é que ele fosse bem artesanal, né, e tudo mais. E no início ele era muito, muito artesanal. No sentido que até a impressão das capas dos cadernos, elas eram artesanais. Elas eram feitas com linogravura, que é como se fosse uma Chilo, né? Não sei, que é mais popular, eu acho, né? Que é aquela estética de literatura de cordel. Só que em vez do suporte ser a madeira, que no caso é a Chilo, né? O suporte era o linóleo e por isso linogravura. Então eu esculpia numa placa de borracha, que é o linóleo, eu esculpia o desenho ali, escavava ela com uma ferramenta que a gente chama goivas, eu ia escavando e depois elas viravam como se fosse um carimbo. Acho que eu tenho até umas aqui pra mostrar. Então elas viravam isso aqui, ó. Tá vendo que é tudo esculpido, tem um relevo aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver exatamente. Mas então ele é todo esculpido, né? Então eu fazia uma ilustração, esculpia e carimbava cada um, né? Estampava cada um das capas dos cadernos. E era assim que funcionava. Depois a gente foi aperfeiçoando isso. E aí teve um momento em que a gente se perdeu, assim, né? Quando a gente passou para uma impressão mais digitalizada, mais moderna, eu sempre tive a crença de que eu não sabia desenhar, né? E que eu não tinha esse dom, né? E então eu acabava refém de bancos de imagem. Só que nisso eu acho que a Gravurando perdeu muito da nossa identidade, assim, né? Da identidade da marca, né? Os produtos ficaram muito com cara de genéricos, assim, não tinha toda essa identidade que eles tinham tanto quanto a gente utilizava esse método de impressão. E aí, por conta de fazer as parcerias, de fazer feiras e eventos para divulgar o nosso trabalho, eu conheci uma pessoa maravilhosa, uma artista incrível, talentosíssima, uma artista têxtil, né, que ela é designer de estampas, que é a Letícia. Ela tem um canal aqui também no YouTube e vou até deixar o link do canal dela na descrição para vocês. Ela foi uma grande inspiração para mim. Ela também tinha uma marca na época de produtos estampados, mas mais para tecidos, assim, né? Então ela criava as estampas para os tecidos, estampava esses tecidos e produzia ecobag, produzia estojo e tudo mais. A gente até fez uma parceria e aquilo ali me encantou, aquela possibilidade, sabe? E aí eu comecei, não, vou me encorajar a fazer as ilustrações para criar estampas, né? E aí eu tive também, ao mesmo tempo, uma professora na faculdade, que também foi professora da Lê. A gente não fez faculdade juntas, mas a gente tinha essa professora em comum. E a gente acabou, né, trocando figurinhas sobre isso e foi muito legal, foi o que me encorajou, assim, né? E como era um desenho simples, né, eu comecei muito simples. Então, eu fazia os elementos e depois no computador, que é onde eu me sentia segura, eu fazia então as estampas, transformava aquelas ilustrações soltas numa estampa e depois aplicava no caderno. Então, comecei com estampas simples, assim, ó. Por exemplo, essa daqui, né, foi uma das estampas que eu fiz. E aí aqui ela já aplicada num dos produtos, né, que era um caderninho. Então,
é, só imprimia a estampa e virava, né? Aí depois eu fui fazendo algumas coisas mais complexas, né? Aqui ainda é simples, né? Essas margaridinhas aqui, ó, viraram essa estampa aqui, né? Então, ilustrações soltas, que depois viraram estampa. Esse daqui era um caderno, era um bullet journal, que era com papel craft, assim, né? Pra fazer os diários e tal, com colagens. Aqui tem um outro exemplo, que era o diário das citações, e os elementos dessa estampa estão aqui, ó. Então, virou aqui a, a estampa, né? O produto estampado. E também eu fui me aventurando, fui ganhando, né? Eu tive aula de desenho no curso, né? Da graduação. Tive 4 cadeiras de desenho. Uma era específico para história em quadrinhos. E então aqui, ó, essa daqui virou essa daqui, né? Então, foi como eu comecei. E foi muito sem querer, né? E aí depois eu achei que tinha ficado bacana, que era essa identidade. Mas daí, como eu comentei com vocês, no vídeo de apresentação, isso foi acabando se perdendo, né? Porque eu fiquei muito na área administrativa da marca e quase refém das redes sociais. Não que eu não goste, né? Não é porque eu tô aqui fazendo vídeos pro YouTube, mas eu ficava pouco nessa parte de criar os produtos, que era o que eu tanto gostava, e aquilo começou a perder o sentido, e eu resolvi encerrar a marca, né? Encerrar a Gravurando, para criar, enfim, criar o estúdio, como eu comentei para vocês. E aí eu comecei com aquilo que é a porta de entrada para os designers no mercado, que é as identidades visuais, que eu fazia especificamente para marcas, pequenos negócios, como eram a Gravurando, né? Então eu acabei fazendo para muitas colegas ali, que dividiam o espaço das feiras que a gente participava, né? Acabei criando a identidade para elas. E aí nisso eu também colocava, né? Eu fazia muitos mascotes, porque eu peguei muitas marcas infantis para fazer. E aí tinha muitos mascotes de marca e eu acabava fazendo eles, né? Então fui desenvolvendo essa parte e um pouco fui pegando gosto pela coisa, sentia necessidade de fazer um curso de desenho, fui me aperfeiçoando, até que eu quero juntar a ilustração, acho que é isso mesmo que eu quero, que eu gosto, e acabou que foi isso, sabe? Foi muito natural, né, esse processo, e fui me dando conta ao longo dele de que era possível, de que eu era capaz, que eu sabia ilustrar, né? Que não era uma coisa de dom. E, na verdade, eu tinha que me dedicar para desenvolver aquela habilidade como qualquer outra. Então, foi esse o processo, assim, né? A próxima pergunta é ilustração digital tradicional. Polêmica essa, porque, como vocês viram, eu iniciei muito no tradicional. Era meu porto seguro, eu gostava muito de aquarela e lápis de cor. Foram as ferramentas assim que eu mais desenvolvi. Eu gostava muito, achava bonitas as texturas, né? Gostava do efeito. E hoje elas são o meu aconchego, assim, são o lugar quando eu não tô pro trabalho, trabalhando para ilustrar, esse é o meu lugar, assim, favorito, né? Que é a ilustração tradicional. Então hoje eu gosto das duas, mas para propósitos diferentes, né? Eu acho que a ilustração tradicional ela tem um lugar muito afetivo para mim, muito seguro, muito de hobby, né? E pela praticidade e tudo mais, hoje e os recursos que hoje também tem para simular todas essas coisas que eu gostava de textura, dos materiais tradicionais no digital, hoje eu me sinto também confortável ali, mas como ela tem essa possibilidade da edição e de aplicação mais fácil para manipular essa ilustração, eu acho que ela para o trabalho é muito mais efetiva, me atende muito melhor.
Então eu gosto das duas, mas cada uma pro seu propósito. A outra pergunta é quais artistas eu tenho como referência e inspiração. Eu acho que sim, eu classifico as minhas referências e inspirações de artistas em alguns sentidos, assim, em duas categorias, né? Tem aqueles em que o trabalho me inspira no sentido de querer estar nesse nível, que aí eu posso incluir a artista Puppycat, né, a Kate, não sei pronunciar o sobrenome dela. Eu gosto muito das texturas que ela traz. Eu falei dela no Sketchbook Tour, vocês devem ter visto que eu estudo bastante o estilo de ilustração dela, porque realmente me interessa. Então, ela é uma grande referência para mim. Também nesse sentido, a Carousa, né? É uma grande inspiração para mim na área dos didáticos, da área editorial. Eu gosto muito do trabalho dela, queria estar nesse nível, né? Chegarei lá. A Brenda Bossato também é uma inspiração para mim nesse sentido. Eu gosto muito das crianças que ela ilustra. Eu fiz também o curso com ela, então ela me inspira nesse sentido também de compartilhar, né, o que a gente sabe, a vida do artista. Então tenho muita referência. Hoje ela vem atualizando assim o estilo dela e eu gosto muito, mas hoje eu já não me identifico tanto, né, com o estilo de quando eu conheci ela, né? Hoje eu acho que ela tem mais essa pegada do terror fofinho, que eu já não terror pra mim, mesmo fofinho, não é a minha vibe. Eu gostava mais quando ela fazia uma coisa mais mágica, assim, e romântica, assim, né? De menininhas mágicas, mesmo que fossem as bruxinhas, mas uma coisa assim, mais nesse sentido do que coisa de terror, assim. Mas eu gosto, acho lindo, acho. Só não é assim a minha referência para o que eu gostaria de desenhar, mas admiro o trabalho, sei da qualidade e tudo mais. Numa outra categoria, eu colocaria artistas assim que eu acompanho, admiro o trabalho e consumo seus conteúdos. Que é a Paulette, eu gosto muito do tipo de ilustração dela. Eu estudo o tipo de ilustração dela também, porque eu gosto da forte referência ali de mangás e também de uma super espiã demais. Adoro o jeito como ela faz as roupas, né? E consumo muito, mas não é o estilo de ilustração que eu aplico no meu trabalho como um ilustrador infantil, né? Mas eu gosto muito do trabalho dela e, e me interessa assim, pelos conteúdos dos blogs, sou uma grande consumidora, assino o canal dela, inclusive. Então é isso. E outra que eu também consumo muito o trabalho é o da Rafa Hager, né? Que hoje ela tem uma grande dedicação para as estampas infantis, né? Então, eu gosto muito, tenho essa familiaridade. Eu cheguei a fazer o workshop dela de estamparia, e é bem legal para quem gosta dessa área, quer se desenvolver nessa área. Eu acho um bom start, assim. Apresenta bem as ferramentas e tudo mais, é bem completinho. Então, e agora ela tem também, além dos conteúdos no Instagram, que são maravilhosos, ela tem vídeos ótimos, ela compartilha também o seu dia a dia, adoro acompanhar os gatinhos, né? E também, ela tem agora o canal também no YouTube, e os vlogs estão lindos, enfim, uma beleza à parte ali, os vlogs dela, as edições de vídeo, assim, muito bem feitas, gosto muito. Então, tem esses artistas que eu me inspiro assim no trabalho, outros que eu me inspiro no posicionamento, no conteúdo, né? Então acho que são várias fontes de inspiração assim que enriquecem o a nossa bagagem, né? E claro que mesmo desses que eu consumo o conteúdo, a sua arte também acaba me tocando, né? Eu acho o trabalho da Rafa a coisa mais fofa do mundo. A próxima pergunta, agora saindo um pouquinho do assunto ilustração para o assunto livros, seria que tipo de livro que eu prefiro. Acho que
a pergunta se refere ao gênero literário, né? Eu gosto muito de fantasia, né? Então eu gosto muito de mundos fantásticos, de outros universos, assim. Gosto muito dessa ideia de pensar criaturas diferentes. Então eu acho que tem muito a ver, assim, como eu iniciei como consumidora de livros, né? Como leitora. Então, como eu iniciei essa minha jornada com Harry Potter, eu acho que pensar num mundo com magia, que é diferente da nossa realidade, eu acho que isso tem esse lugar afetivo pra mim e é o que eu gosto de ler até hoje, assim. Eu gosto de ler também essa leitura assim de mulherzinha, o chiquilite, né? Um romance, né? É às vezes o que me tira da ressaca literária, sabe? Eu gosto muito, então, desses romances bem bobinho, piegas, sabe? Que é o que, assim, me faz consumir, eu fico curiosa, eu quero saber como é que vão ficar juntos, né? Então eu gosto também desses romances, assim. Gosto muito, né? Eu acho que tem a minha... E eu acho que eu já vou até responder a pergunta seguinte, que é os autores favoritos, que é a Jane Austen. Assim, eu gosto muito dessa romance de época, que é um romance mais sério do que comédia romântica, digamos assim, né? Porque ele tem uma crítica social ali, né? Ela, apesar de muito irônica, a Jane Austen ela tem essa visão sobre o momento histórico que ela viveu, que é muito interessante, assim. Então, como que as relações se davam também por pressão social, né, por conveniência, né, e todo um papel que tu tinha que fazer ali para tu ter essa visão, o outro, né, te aceitar e tudo mais, né, essa vida em sociedade. Enfim, desse contexto também, dessa classe social que ela retrata muito nos livros, né. Então eu gosto muito dela pela essa maneira de criar mulheres, né, criar personagens femininas muito fortes e que são muito críticas também, né? Que não aceitam muito bem esse papel que se colocam. Claro que dentro das limitações da época, mas eu gosto muito, assim, né? Então, esse é um outro gênero que eu gosto muito, que é esse romance de época, assim, né? Mas um romance inteligente, sabe? Que tem algo mais do que o romance ali. Uh, Apesar de que eu gosto muito das versões inspiradas em Jane Austen da Maggie Cabot, que é uma literatura um pouco mais infanto-juvenil, mas que eu gosto muito, me divirto demais com Diário da Princesa, né? Teve também um livro dela do Sorte e Azar, que eu achei maravilhoso. A Mediadora é uma série da Maggie Cabot também que eu adoro. Então, eu bebo dessas fontes, assim, né, pra leitura. Mas eu tô num movimento, assim, de variar. Então, ano passado, eu li O Robô, que é uma coisa meio, né, sci-fi. Uh, Gosto também de literatura de mais técnica, então às vezes eu leio livros de arte, livros de design, né? Eu gosto de desenvolvimento pessoal, né? Então eu tô tentando variar, né? As minhas leituras. Eu gosto de ampliar os meus horizontes através da leitura. Então, para isso, eu tenho que ir variando, né? Não consumir só o mesmo estilo. E eu acho que é um pouco como treinar o paladar, sabe? Tu vai vendo assim, né, o que tu vai gostando. Até me aventurei ali para um mistériozinho, terror, que não é muito do meu estilo. Mas gostei muito também. Eu tive a felicidade de escolher uma boa obra, né? Que eu já até fiz resenha lá no TikTok, no Instagram. Que é o que tem uma pegada steampunk que eu gosto muito também, que é o Lições de Anatomia, que é maravilhoso. Ele tem depois uma continuação, se passa em Porto Alegre,
que é a minha cidade, né? Então, e tem várias referências da literatura, enfim. Bárbaro, vou colocar ele aqui para vocês verem a capinha, são 2 livros. E gostei bastante, assim, dessa proposta. Então, eu tento variar, mas meu lugar seguro mesmo são as fantasias. Gosto muito desse gênero. Gente, eu acho que é isso. Eu respondi todas as perguntas. Espero que vocês tenham gostado de saber mais um pouquinho sobre mim, de curtir o processo aqui de ilustração do Joca. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Bom carnaval pra vocês e até! When I miss